Ora, bom dia mais uma vez a todos. Vamos então começar aqui mais uma sessão, a nossa quinta sessão. Espero que na sessão anterior, que foi muito participada e muito ativa, que tenha sido útil pela forma prática e pela forma interessante como foi debatido o tema. E nada melhor como então hoje começarmos com uma breve reflexão. Nestas primeiras sessões, o objetivo foi e é falar e debater aquilo que é crítico na nossa atividade profissional. No fundo, nós para exercermos a nossa atividade profissional, temos que ser especialistas e saber fazer muito bem aquilo para o qual nós somos chamados como profissionais, que na prática são vários processos que levam todos a um fim, a um objetivo, que é ajudar uns a vender e outros a comprar. Mas, e por isso também devemos a vir trabalhar primeiro o processo de angariação, que no fundo é um cliente, é um processo de venda, só que é o processo de venda em que nós temos que trabalhar em função dos objetivos do cliente para depois nós assumimos a responsabilidade de fazermos com que ele venda o ativo dele. Ou depois tivemos na última sessão a falar de um processo de venda que é, no fundo, tudo o que temos que fazer para que aquele que queira comprar consiga também adquirir um ativo, certo? E no meio disto, hoje, vamos fechar este ciclo dos processos com aquilo que eu e que toda a gente que tem já, que anda por cá, descobriu que é o segredo dos segredos para que isto funcione, e é aqui que vamos, no fundo, ser postos à prova. Ou nós sabemos interpretar isto muito bem e conseguimos à nossa maneira, porque aqui não se pode ensinar, aqui só se pode treinar, aqui só se pode, no fundo, propor, mas depois cada um vai ter que seguir o seu caminho, porque o acompanhamento, ou o seguimento barra acompanhamento, não é um processo que seja técnico, não. É um processo que tem que ir, que se encaixar entre a nossa personalidade, a nossa forma de ver o nosso negócio e depois a capacidade também de encaixar isto no perfil que é único de cada cliente. Cada cliente tem uma necessidade, cada cliente tem um ritmo, cada cliente tem uma expectativa e cada cliente tem um objetivo. Então, o seguimento barra acompanhamento é muito difícil de compreender precisamente por isto, porque não é uma chapa assim. Isto é, não é a gente diz, olha, isto faça assim e agora isto é igual para todos. Não, nós temos que ter aqui a capacidade de diariamente irmos interpretando, irmos vendo o que é que temos que fazer, ou dar mais prioridade ou dar menos prioridade, dar mais atenção ou menos atenção, mas temos que dar sempre atenção, porque senão quem não aparece esquece. E, portanto, este é aquilo que é, no fundo, a joia da coroa, que é, se perguntarem, e eu perguntei isso muitas vezes a alguns dos meus líderes e dos meus mentores, dos meus formadores, o que é o segredo que vai definir a minha carreira como profissional. E ele sempre me disse, seguimento, 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 seguimento. Portanto, a palavra seguimento, acompanhamento tem que estar sempre presente na nossa vida. Então, vamos lá então, hoje, falar sobre acompanhamento. Ok. Então, muito bem. Vamos então começar, se isto funcionar, por... Isto é que era porreiro. Ah, está a ver? Há bocado funcionava e agora não funciona.
David, quando o vídeo está no PowerPoint, tem que ir à parte de baixo do vídeo, clicar ali por baixo porque abre uma janelinha. Vamos lá ver. Vamos lá ver se eu vou ficar mal. Vá abaixo, vá à linha de baixo, quase por baixo da linha do vídeo. Não, Ora, muito bem. Deixa cá ver o que é que aconteceu. não. Bem, para não, eu depois, a gente na próxima mostra o vídeo. No fundo, o vídeo é a falar sobre esta introdução que eu acabei de fazer, mas de uma forma muito mais sábia. É evidente que o Máximo Forte sabe, e diz isto com uma autoridade muito maior do que eu, e daí eu ir buscar o vídeo. No entanto, depois vocês vão ter a oportunidade, e também, lá está, quem quiser, vai ao YouTube, procura, e ele está lá e já aí podem ver. Muito bem. Então, quando nós. Porque é que nós acompanhamos ou seguimos um cliente? A pergunta é esta: qual é a razão? Porque é que isto é tão importante como eu disse? Porque é que será que nós temos que aprender a fazer isto muito bem? Porque, na prática, ah, lá está, quando nós somos capazes de criar valor, quando nós somos capazes de interpretar bem as realidades, as necessidades, as expectativas dos outros, depois é fundamental que eles fiquem sempre focados em nós. Nós temos que dar tudo o que temos, o que sabemos, o conhecimento que temos aos nossos clientes. Para que é para que isto aconteça o que está aí na frase, que é quando nós só nos preocupamos com a venda, nós ganhamos dinheiro naquele momento. Mas se nós nos preocuparmos com o cliente, se nós nos preocuparmos com aquilo que nós temos para o ajudar, nós vamos conseguir ganhar uma fortuna. E porquê? Porque ah, esse cliente vai se transformar num cliente satisfeito e a partir daí tudo se torna muito mais fácil. Mas para que isso aconteça, ele nunca mais nos pode esquecer. E, portanto, o nosso trabalho tem que ser impecável, tem que ser de maneira a ficar e a tocar mesmo nele para que ele nunca mais se esqueça de nós. Então, porquê é que nós devemos fazer isto? É simples, porque quando nós temos resultados positivos, quando nós impactamos os outros, quando nós mostramos quem somos, o que é que somos capazes de fazer, isso vai virar-se a nosso favor. Porquê? Porque um cliente no imobiliário, nós temos sempre a ideia de que aquele cliente é um cliente que, ora bem, ele vende uma casa, nunca mais a gente vai ter aquele cliente. Ou ele compra uma casa, a gente nunca mais vai ter aquele cliente. Isso não é verdade. Quem já está cá há muitos anos sabe que isso não é verdade. Primeiro, porque hoje, e já sempre foi assim, mas hoje já é pacífico, de que ao longo do tempo, ao longo da nossa vida, nós vamos ter vários negócios imobiliários. Várias razões. A primeira razão é porque eu, quando saio de casa, preciso de um T0 ou de um T1 para me juntar com a minha namorada ou com o meu namorado. Depois, se eu tiver filhos, preciso de uma casa maior. Depois, os filhos crescem e eu começo a casa já a ser grande demais, preciso de uma casa mais pequena. Depois, por meio, ainda por cima, eu arranjo um trabalho fora da minha região e, portanto, tenho que arranjar uma casa onde eu vou e assim sucessivamente. Portanto, estou a ver, a gente aqui agora começa a perceber que anda sempre com as malas à porta. Além disso, não é essa a questão. Tem a ver com a questão do trabalho. Quando nós geramos resultados positivos aos nossos clientes, o que é que vai acontecer? Eles vão falar de nós. Eles vão aconselhar-nos a todas as pessoas que conhecem. Eles vão estar sempre a trabalhar para nós, através de referências. E não há nada melhor para um agente imobiliário conseguir construir uma carteira com base em referências.
Quando isso acontece, de certeza absoluta que a nossa taxa de conversão, a nossa taxa de execução é muito maior. Porquê? Porque o cliente já vem referenciado, já nos conhece, já nos dá autoridade, já comporta-se totalmente diferente connosco do que se formos nós a ir ter com ele. Ele não nos conhece. Então, se ele não nos conhece, vai nos pôr à prova. Vai tentar perceber qual é a diferença entre nós e os outros. Vai tentar perceber se vale a pena a confiança. E então esse percurso de confiança, em termos de referências, está ultrapassado. Porquê? Porque só alguém nos liga a dizer que um amigo disse para ligar com ele, se esse amigo falar bem de nós. Porque se ele falar mal de nós, ele já não liga, certo? Portanto, é muito importante por causa disso. Além disso também, nós, no, no acompanhamento, permite nós conhecer as pessoas. E a partir daí evoluir. Evoluir para melhorar a qualificação, evoluir para melhorar o aconselhamento, evoluir para passarmos a ser um verdadeiro consultor. Para ter uma ideia, nós aqui em Portugal e na Europa temos a ideia de que a nossa profissão não é reconhecida pelo mercado, pelo real valor que nós damos ao mercado. E, de certa forma, isso é verdade. Só que é verdade por culpa nossa. Nós ainda não conseguimos construir o caminho suficiente de maneira a que o mercado olhe para nós como verdadeiros profissionais. Porque nós também nos pomos a jeito. Nós andamos sempre atrás do prejuízo, isto é, o que é que nós andamos sempre a tentar fazer as coisas de forma fácil, então o mercado também vai ver que aquilo que não tem grande valor. Então nós temos que criar aqui um caminho, cada um tem que escolher e tem que saber o caminho que quer criar, e para isso o Fernando está sempre a falar nisto e é muito importante. Nós temos que passar para o nível da missão. Portanto, nós aqui temos que olhar para isto como isto não é uma profissão, isto é uma missão. Para quê? Para que tudo o que a gente faça seja em função da nossa cadeia de valores. Isto é, há coisas que eu não vou fazer, há linhas vermelhas que eu não vou ultrapassar. Aconteça o que acontecer. Para quê? Para credibilizar a minha profissão. Aquilo que eu faço. Porque aquilo que eu faço tem muito valor. Mas se nós não soubermos dar esse valor, não é perceptível no mercado. Então, o caminho que, por exemplo, os americanos fizeram em 70 anos para credibilizar o setor e a sua profissão foi este. Não foi fácil, foram 70 anos. Não foi fácil, mas hoje nós todos olhamos para o mercado americano como um mercado para o ramo imobiliário que toda a gente ambiciona e sonha. Mas para que isso aconteça aqui, nós temos que fazer esse caminho. Então, no acompanhamento, é aqui que nós vamos fazer o caminho. Porque vai-nos acontecer é que a gente vai acompanhar clientes durante muitos anos. Vai estar sempre em contacto com o cliente durante muitos anos, o mesmo cliente. E ele vai ser capaz de avaliar o nosso perfil, a nossa cadeia de valores, a nossa forma de estar, a nossa forma de servir, a nossa forma de atuar, certo? A nossa disponibilidade ou não, a nossa arrogância ou não, certo? E, portanto, tudo isto vai ser importante. Então, acompanhar é fundamental para criarmos os laços, para criarmos as nossas bases, para daqui a 10 anos ou 15 anos, nós termos as bases criadas e, a partir daí, o mercado vai nos reconhecer como tal, como aquele que, de facto, é o melhor, a melhor pessoa para o ajudar num processo, quer seja de venda ou de compra. Porquê? Porque o cliente, quando compra um imóvel, ele não compra só o imóvel, não é só compra, não é como a gente ir ao supermercado ou até comprar um casaco. Não. O cliente, quando compra um imóvel, tanto pode comprar um sonho como um pesadelo. Tanto pode comprar a felicidade como o inferno. Tanto pode comprar a sua realização pessoal como
o seu buraco, certo? Portanto, nós temos que ter isto em noção, ter esta noção. Então, quando nós vendemos um imóvel a alguém, quando nós acompanhamos alguém, tudo isto que nós fazemos vai no pacote, vai dentro do imóvel. E depois ele vai viver lá dentro e uma parte da responsabilidade dos sentimentos e daquilo que vai acontecer é nossa. Se nós fizermos bem esse trabalho, esse cliente vai se sentir realizado, vai sentir concretizou um sonho, vai sentir felicidade, vai sentir tudo isso. E isso deve-se ao agente imobiliário. Portanto, o contrário também, mas o contrário é aquilo que a gente não quer que aconteça. Portanto, temos que nós próprios ser visionários e prepararmos esse caminho. Sermos profetas, certo? E prepararmos todo o caminho, o que é que vai acontecer. Para quê? Para que o cliente encontre esses resultados positivos que nós estamos a falar. Então, primeiro, para nós fazermos um bom trabalho, temos que respeitar o cliente. E o que é isto de respeitar o cliente? No fundo, respeitar o cliente, primeiro é nós sermos verdadeiros com ele. Se ele não tem acesso, ou não tem capacidade, ou não tem condições para comprar um determinado imóvel, ele até pode querer muito isso, mas nós temos que ser verdadeiros, temos que lhe dizer o que ele tem que ouvir. Porquê? Porque daí depende da felicidade dele. Daí depende se aquilo vai ser um sonho ou um pesadelo. Certo? Então, respeitar o cliente é ser verdadeiro, não é dizer o que ele quer ouvir. Não, é ser verdadeiro. Depois ele decide como é que quer. Depois, também respeitar os valores dele, o código de ética dele, certo? Respeitar quem ele é, a personalidade dele, a forma dele pensar. Como é que a gente respeita? Ouvindo, certo? Depois, processando ao nível da compreensão o que ele diz. E depois, a partir daí, aconselhá-lo em função daquilo que a gente percebeu, que são as linhas vermelhas que ele traçou e aquilo que é o que ele quer procurar. Então, vamos aqui dar um exemplo. Nós hoje estamos numa multiculturalidade em Portugal. Nós hoje, felizmente, temos em Portugal, nesta altura, jovens de mais de 180 países a viajar por aí. Imaginem o que é se 0,1% desses jovens decidisse agora procurar um agente imobiliário para comprar uma casa em Portugal. Imaginem só a loucura que é, não é? Só que temos um problema. Será que nós estávamos preparados, por exemplo, para compreender um casal jovem deixa cá ver assim um nome esotérico, da Nova Zelândia? Pronto. Certo? Não sei se estavam. Ou, por exemplo, de um país qualquer muito pobre da África. Para ele, o que é que será o código de ética? Certo? Para ele, o que é que será uma casa de sonho? É uma casa em Cascais ou será uma casa que não chova lá dentro? Tá? Portanto, isto parece ridículo, mas nós temos que perceber isso. Certo? Por exemplo, área geográfica. Se nós estamos a falar com um cliente brasileiro, temos que ter muito cuidado. Porque se ele disser assim, eu quero uma casa no Porto. Pronto. Atenção que o Porto para ele é o norte quase todo é Porto. Se ele vender uma casa em Braga, para ele é Porto. E é perto. Porquê? Porque no Brasil, uma pessoa de São Paulo, para se ir de uma ponta da cidade à outra, faz à vontade 800, 900 quilómetros. E para eles não é problema nenhum. Nós, aqui no Porto, ou no Algarve, ou em Lisboa, se nos disser que quer um apartamento no centro do Porto, nós vamos ver,
a rua Faria Guimarães já não é no centro do Porto. O Bonfim já não é no centro do Porto. Quer dizer, o Bonfim é 4 quarteirões, é direto, é 4 quarteirões da Avenida dos Aliados. Só estão a ver? Agora, isso é para nós, para eles não. Portanto, temos que perceber isso. Depois, partilhar informações corretas sobre o nosso serviço. Portanto, nós temos que ter um plano de serviço, uma apresentação. Então, quando nos perguntam o que é que aquilo quer dizer, nós temos que explicar a tal história. Quando nos perguntam o que é que quer dizer angariar exclusivo, temos que explicar o que é angariar exclusivo de forma correta. Não podemos omitir informação. Se há informação que ele tem que saber, ele deve a saber toda. Direitos e deveres nossos e deles, para depois ele decidir. Informações sobre crédito. Nós temos que garantir que o nosso parceiro lhe dá informações corretas. Para quê? Porque somos nós que vamos fazer o acompanhamento a seguir, não é ele. Certo? Temos que garantir que tudo funciona bem. Se nós temos que tratar de assuntos com um advogado, temos que tratar de assuntos de heranças. Desculpa lá falar estas coisas porque é aquilo que eu mais faço. Então, nós temos que ser realistas e temos que transmitir as expectativas reais, dizendo sempre: olha, está aqui a melhor pessoa que lhe vai tratar deste assunto, porque é a pessoa que trabalha comigo. Porquê? Porque a seguir quem vai fazer o acompanhamento sou eu, não é o advogado. Certo? Portanto, às vezes nós temos a ideia de que, passando a bola para o outro lado, que nós depois já não temos nada a ver com o assunto. Não, eu entendo que temos e a responsabilidade é maior ainda. Porquê? Porque nós estamos a passar outros profissionais para trabalhar com o nosso cliente, que nós conhecemos e que ele nos conhece, e que depois, se eles não prestarem um serviço da equivalência e do grau de exigência nosso, quem vai ficar mal somos nós. Porque reparem, vou aqui a veia outra vez, a minha veia de angariador. Há sempre muita guerra nesta história. Partilhas. Ok, sim senhor. Parem uma coisa. Se eu tiver um imóvel a angariar e se a Elizabeth vender o imóvel de forma partilhada para o meu cliente, quem é que vendeu o imóvel? Digam-me lá. Liguem o micro. O David, obviamente. Mas não foi a Elizabeth. Está bem? Mas para o proprietário, a pessoa que está em contato e diz: olha, temos aqui um cliente, é o David. Exatamente, está bem? Pronto. E agora imaginem, ao contrário. A Elizabeth tem um cliente comprador. Não tem imóvel. Mas a Paula tem um imóvel. Certo? Quem é que vendeu o imóvel para esse cliente? Depende do grau de conversação que há. Para todos os efeitos, quem arranjou a propriedade foi a pessoa que estava, o consultor que estava a trabalhar com ele. Porque ele Foi a estava a Elizabeth. contar comigo, fui eu que arranjei a propriedade. A Elizabeth Mais vendeu. tarde, na escritura, etc., ele vai-se perceber que a situação pode ser diferente. Mas, na verdade, Foi a sou eu Elizabeth que vendeu. Exatamente, fui E eu que agora vamos arranjei a aqui. propriedade que ele Exatamente. precisava. E agora, mas imagine que a Paula foi exímia no plano de marketing e mostrou-lhe um imóvel XPTO todo perfeito. E a Elizabeth apresentou o imóvel como se fosse dela. Isto é, eu conheço o imóvel, eu sei, é este perfeito. E Quando chegar à altura, conseguiu vender o imóvel. Até conseguiram camuflar nas visitas todas as questões que lá estavam. E ele não deu por ela. E a seguir faz a escritura, passado uma semana, começa a haver problemas, esguicha a água por tudo quanto é lado, e o gajo, em vez de tomar banho no chuveiro, a água sai por outro lado qualquer.
Quem é que enganou o cliente? Foi a Paula ou foi a Elizabeth? Fui eu. Fui eu. Ora, está a ver? Portanto, é nesta história do acompanhamento que nós temos que acompanhar, e acompanhar não é só o cliente. Acompanhar é o cliente e quem está a trabalhar connosco. Porque nós é que damos a cara. Certo? Portanto, é muito importante nós termos ciente disto. As expectativas reais, as informações reais e aquilo que nós temos que passar ao cliente é da nossa inteira responsabilidade, porque é como diz a lei, nós temos que criar uma imagem uniforme de como é que somos. Então, a nossa imagem será aquilo que for percepcionado no nosso serviço. E eu sei que isto é que que é o problema. É que nós achamos que a nossa imagem é a minha fotografia. Eu sou uma pessoa e quando eu sou profissional sou outra. E mais, quando eu estou a fazer a venda de uma casa, pronto, eu faço o meu trabalho e ponto final. Não, não. Nesta atividade, se nós não criarmos a tal marca pessoal que nós estamos sempre a falar, nós não vamos a lado nenhum. E a nossa marca pessoal tem que ser aquilo que é a nossa identidade. Ponto. Ainda ontem estava na reunião das 9h30 e estávamos a falar sobre produtividade e capacidade de dizer não. Estão a ver? Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Certo? O que é que isto tem a ver com a nossa profissão? Ter a capacidade de dizer não. Certo? Ora, tem tudo a ver com a questão do acompanhamento. Porquê? Porque nós ao longo da vida, na nossa dia a dia, somos confrontados com um conjunto de situações é que temos que ter a capacidade de dizer não. Olha, se começar a dizer não a nós mesmos, que é, epá, não me dá jeito hoje fazer isto. Não, tens que fazer. Ponto. Certo? Capacidade de dizer não. Epá, dava-me jeito que isto fosse de uma determinada maneira. Mas se não é a maneira correta, não é por esse caminho. É pelo outro. Porquê? Porque a nossa identidade vai ficar marcada no nosso serviço. Não sei se estou a ser claro. Já depois, porquê é que nós temos que fazer isto? Muito bem feito. Pronto, olha, primeiro para vender mais. Portanto, toda a gente quer vender mais. Não é? Se quer fazer mais, tem que fazer bem feito. Quando a gente faz bem feito, aquilo depois sai perfeito. Certo? Pronto, então, para vender mais. Depois, para quê? Para fidelizarmos clientes. Isto é, para termos clientes, não no imediato, mas sim a longo prazo também. Temos o cliente agora e depois ele vai trabalhar connosco. Sempre que ele precisar de um conselho ou de mudar de casa, quem é a primeira pessoa que ele tem que se lembrar? É nós. Pronto, então isto tem que estar sempre na memória dele, certo? Depois, porquê é que isto vai acontecer? Porque se nós fizermos isto bem feito, nós começamos a construir uma carteira e, ao longo do tempo, essa carteira vai se transformar em clientes e nós não deixamos ninguém para trás. Isto é, não desperdiçamos clientes, não matamos leads, não matamos clientes. Vamos transformar, vamos metê-lo num processo em que demora o tempo que demorar e nós temos leads que pode demorar um mês a resolver, na primeira fase, mas pode demorar 5 anos a termos o primeiro resultado. Mas se nós fizermos bem o trabalho, nós vamos fazer esse trabalho, essa conversão. Então, é muito importante nós sabermos que o nosso trabalho não é fazer muitas vendas no imediato. Não, o nosso trabalho é beneficiar o mais possível de pessoas com os nossos serviços. E o serviço de acompanhamento é fundamental. Já agora, seguimento significa seguir alguém que a gente ainda não conhece para começar a conhecer. Para depois, quando conhecer, acompanhar. Certo? E depois há o acompanhar antes e pós. Antes da venda e pós-venda.
E o pós-venda é mais importante que o antes da venda. Certo? Porque é lá que nós vamos dar a cara pelo trabalho feito. E é lá que ele vai reconhecer que a gente nunca mais o abandonou. Claro? Certo? E portanto, olha, não tenhais medo e não abandoneis nenhum cliente. Porquê? Porque está estudado de que 7 em cada 10 clientes que converteram em clientes foram clientes que tiveram um acompanhamento muito bem feito. E se não tivesse sido feito assim, esta taxa de conversão não era assim. Tinha sido perdido e, portanto, eram clientes insatisfeitos. E se eram clientes insatisfeitos, mais uma vez, iam passar para aqueles que acham que nós somos uns bandidos e que nós que não fazemos nada de jeito. Portanto, dos 10 clientes que compraram, 7 tiveram de passar por este processo. Se não fizessem este processo, perdiam-se. Portanto, vejam só a importância disto. Então, o que é que nós temos que pensar todos os dias? O que é que eu tenho que fazer para que o meu cliente esteja sempre a olhar para mim e ele lembre-se sempre de mim? Certo? Com, atenção, com equilíbrio. Nós temos que ser gente equilibrada. Nem tanto ao mar, nem tanto à serra, senão passamos a ser chatos. E se for chatos, também é mau. Certo? Pronto. Então, para isso, temos que ter um conjunto de ferramentas que nós todos temos aqui. Certo? Temos é que compreender para que é que elas servem. Temos depois que as estruturar em função da nossa identidade, em função da nossa cadeia de valores, e depois pôr em prática. Lá está, pôr em prática. Usufruir delas e trabalhá-las. Então, que ferramentas são estas? Primeiro, entusiasmo. Isto é uma coisa que é uma ferramenta fantástica. Sabem porquê? Toda a gente tem-na. Há uns que eu sabe utilizar, há outros que não. Mas isso não, ninguém pode fornecer. Já temos, já vem na caixa de ferramenta. Certo? Portanto, se está bem na caixa de ferramenta, ninguém pode se queixar que não tem. Eu gostava muito de ser entusiasmado, mas eu não tenho essa ferramenta. Não, não, está lá. Tens é que saber utilizá-la. Então, entusiasmo, nós temos que acreditar mais no cliente do que ele próprio. Nós temos que passar isso para ele. Certo? Temos que estar sempre a dizer-lhe a ele: você vai conseguir comprar a casa, você vai conseguir vender a casa, é uma questão de tempo, é uma questão de processo, eu estou aqui para o ajudar, eu vou conseguir lhe dar as dicas todas para que você o consiga. Agora, raramente é como você quer e no tempo é que quer. Estão a ver a ideia do sermos verdadeiros? Pronto, é como vai ter que ser. Certo? Pronto. Depois, temos um conjunto de coisas que toda a gente tem à disposição. Somos totalmente independentes aqui. Porque, olha, folhetos de destaque de imóveis. No REP, como a Paula disse, no programa de acolhimento, fruto do melhoramento, existe lá um programa que chama-se Marketing Center, acho eu, que dá para fazer tudo e mais alguma coisa. É só fazer. Certo? Pronto. Dá para fazer tudo e mais alguma coisa. Cada um pode fazer o que quiser. Pode escolher o boneco que quiser. Aconselho é que faça em função da sua identidade, daquilo que quer passar. Não é, nós não estamos aqui para fazer coisas giras. Não, estamos aqui para fazer coisas que funcionam, coisas coerentes. E isto tem que bater certo. Depois, toda a gente tem um e-mail. Quanto mais não seja o e-mail da XP. Então utilizem-no. Para quê? Para mandar uns e-mails de vez em quando, com informação sobre a vossa atividade, a apresentação de novos imóveis que vocês angariaram, a apresentação de brochuras, a apresentação de newsletters. Utilizem-no. Certo? Toda a gente tem um telemóvel. Então, olha, utilizem o SMS para lembrar dos eventos que nós temos, para lembrar das open houses que nós fazemos, para lembrar que há uma baixa de preço, para lembrar isto ou aquilo, ou então para lembrar e para lhe mandar o link de um imóvel qualquer que a gente queira que ele veja através do website 10 Minuto, que é o nosso, para agora, é o nosso site pessoal. Então nós temos uma ferramenta fantástica, que é, eu posso não ter nenhum imóvel angariado, mas tenho cerca de 1000 imóveis por todo o país em meu nome. Então, só temos que divulgar.
Quando eu digo SMS, também pode ser o WhatsApp, também pode ser Messenger, também pode ser todos esses canais que nós sabemos e temos. Temos é que pô-los a funcionar. Se nós não fizermos, ninguém vai fazer por nós. Facebook. Toda a gente tem um Facebook. Quanto mais não seja para ver as más notícias. Pronto. Criem uma página profissional no Facebook e coloquem lá boas notícias. Coloquem lá tudo que vos interessa passar para o cliente, para os clientes. Mostrem-vos, deem visibilidade à vossa atividade, à vossa identidade, à vossa marca pessoal. E depois convidem-nos a fazer parte do grupo, do clã. Depois, se quiserem, até podem criar grupos para clientes compradores, grupos para clientes vendedores, certo? Para quê? Para vocês alimentarem com informações, com artigos, com conteúdos que sejam importantes, que o cliente saiba. Então, mais uma vez, é como a angariação e a venda. Se eu colocar um artigo interessante que resolva o problema de um cliente sobre, por exemplo, legislação que saiu lá no programa Mais Habitação, para o cliente, quem é que o ajudou a saber aquilo? Foi o governo? Foi os jornais? Ou foi o David Almeida? Foi, David. Pronto. Mas o David Almeida foi buscar a informação ao jornal e, por sua vez, foi buscar a informação ao programa. Está a ver? Portanto, o mensageiro, nós, é que temos que saber agora, cuidado com aquilo que passamos, Paula. O idealista envia, não sei se vocês recebem, por e-mail, muitas dicas. Exatamente. É nós clicarmos, irmos lá e replicarmos. Eu tenho posto algumas coisas que eu vou buscar ao idealista e coloco faço posts no Facebook e no Instagram. Não, aliás, neste caso, nós estamos os felizardos, sabe porquê? Porque agora, olha, é o idealista a trabalhar todos os dias para nós, a mandar-nos artigos e informações úteis, é só pegar e colocar lá. As meta-search, como a Riatia, como o Alfredo, a fazer a mesma coisa todos os dias e mandar para os nossos e-mails. É os gajos da Popstar ou da Liz Global a fazer o mesmo. E é também o nosso site, que tem lá um blog, também está lá a mesma coisa, fruto do trabalho da Paula. Mas aquilo que lá está, foi a Paula que fez e que trabalhou para lá estar, mas está ao serviço de todos. Toda a gente tem isso. Agora, temos que ter um programa e utilizar. Se não utilizar, nada vai acontecer. Certo? Vocês recebem todos os dias uma mensagem minha no vosso WhatsApp. Ou é a reunião das quartas-feiras, ou é a reunião das quintas-feiras, ou é a reunião, ou é isto, ou é aquilo, ou é não sei o quê, ou não sei o que mais, certo? Pronto. Como é que isso se faz? Através de uma lista de envio no WhatsApp. Toda a gente, se fizer isto, vai conseguir fazer um programa de acompanhamento brutal. O cliente vai achar que a gente está a escrever, que até escreve a mensagem que é para ele, não sabe é que a gente naquela mensagem mandou para mais 70. Certo? Mas, sempre que vocês olham pelo WhatsApp, ficam irritados, porque diz assim, mais uma notificação de David. O que é que o gajo quer desta vez? Certo? Pronto. Assim nunca se esquecem do David. Certo? Esse é o objetivo. Então, pensem agora, se vocês não fizerem, nada acontece. Newsletters digitais. Olha, no Marketing Center tem lá newsletters digitais para fazer. É só fazê-las. E qualquer um de nós pode tirar de várias fontes toda a informação para fazer isso. Depois é só subscrever, colocar os clientes todos no rap, todos direitinhos, com todos os contactos, e a seguir, através do rap, enviar para todos os clientes. Certo? Landing page ou páginas de captura lá no Marketing Center também se pode fazer para destacar um imóvel, para destacar seja lá o que for. E tudo isto é acompanhamento. Mas não há nada melhor
do que o acompanhamento telefónico. Isto é, a gente ter a capacidade de fazer 20 ou 30 telefonemas por dia de acompanhamento, não há nada melhor que fazer isso. Porquê? Porque nós ainda temos que privilegiar o contacto direto com as pessoas. Elas têm que ouvir a nossa voz, elas têm que ouvir a nossa emoção, o nosso entusiasmo. Elas têm que perceber que nós não nos esquecemos delas. Elas têm que perceber que elas são importantes para nós. Então, parem uma coisa, quando vocês recebem uma chamada telefónica de alguém que vocês conhecem e ela logo diz assim: Olá, Elizabeth, tudo bem? Como é que tem passado? Está tudo bem aí pelo Algarve? É agradável, certo? Olha, eu só estou a ligar só para saber se está tudo bem consigo e para lhe dizer uma coisa: tenho uma novidade fantástica para si. Então o que é que foi? Olha, vou-lhe enviar um imóvel que eu acho que é a sua cara. Pronto. E a seguir, envia. Agora vamos fazer ao contrário. Não telefonou e enviou pelo WhatsApp o imóvel que acha que é a cara dela. O que é que acontece? O que é que poderá acontecer? Fica a dúvida, porque será que terá enviado isto? Não lhe Não, pedi nada. no WhatsApp a gente sabe que ela abriu. Ou Se não. calhar foi um engano, sim, se calhar foi um engano. Não, Bem, é o que acontece com o David. Que é, e depois o David liga e diz assim: Olha, recebeste a minha mensagem ontem, não sei quanto. Não, não recebi. Recebi, olha, eu até te vi que tu viste. No meio de tantas mensagens nem dei por ela. Se calhar até vi, mas já não me lembro. Pronto. Certo? Então é melhor avisar primeiro, que é para eles esperar. Isto aconteceu comigo, aconteceu comigo a semana passada. Semana passada, um cliente meu, que é importante, é um construtor, ligou-me e disse-me assim: Olá, David, então como é que é? O que é feito de ti? E eu: gente, o que é feito de mim? Então ando aqui na minha luta e não sei quanto. Já não me lembro de falar contigo. Tu ficaste de me mandar um projeto de Lisboa. Disseste que tinhas que ias mandar. Mas eu nunca mais me deste cavaco. Afinal, como é que é? E eu virei para ele: gente, desculpe lá. Então eu falei consigo. Disse que ia enviar pelo WhatsApp. Enviei passado minutos. Você viu o vídeo que eu vi que você viu. Já liguei mais 3 vezes e o senhor não me atendeu o telefone. E está-me a dizer que eu é que... E diz ele assim: não pode ser. Eu não tenho aqui chamada nenhuma tua. Olha, já agora, eu vi o vídeo. Vê o que eu vi que viu. Olha, não me lembro. Tu mandas tantas mensagens que isso deve ter passado lá para o meio. Certo? E eu disse: pronto, esteja descansado. Olha, agora vou fazer uma coisa. Eu não posso mandar o vídeo, mas eu, antes de mandar o vídeo, vou ligar. Vou dizer: olha, vou mandar agora. E você veja lá o vídeo. Pronto. E a seguir, ele ligou-me a pedir desculpa, porque esteve a ver o telefone e, de facto, tinha lá um monte de chamadas minhas por atender, mas que passou, no meio de tantas passou, não deu por ela. Estão a ver? Portanto, isto é muito importante, certo? Porquê? Porque nós temos que manter o cliente focado em nós. Há aqui no Norte uma frase que aí no Sul não acontece, que é, aqui no Norte diz que quem não aparece, esquece. Certo? Aí não, é só aqui. Portanto, nós temos que aparecer sempre, que é para não esquecer. Certo? Para que o cliente esteja sempre focado em nós. Então, como é que isto se faz na prática? Isto é tudo muito complicado. Pronto. Isto é só uma sugestão. Como eu disse no início, cada um tem que seguir o seu caminho. Cada um tem que seguir o ritmo. E cada cliente tem um ritmo. E, portanto, nós temos que seguir o ritmo do cliente. Temos que o conhecer muito bem. Nada melhor. Ferramenta de acompanhamento e de seguimento espetacular, que é o segredo da coisa. Escrever todas as conversas nas anotações do consultor, do rep, que nós tivemos com os clientes. Para quê? Para quando ele disser que a gente não disse, a gente vai lá e diz assim: não, olha, foi no dia tal, às tantas horas, eu liguei-lhe e disse isto. Lembra-se? Para quê? Para outra questão, que é, quando a gente ligar, a gente vai, na sequência da conversa anterior, ficou combinado
esta determinada ação, então, olha, aqui está. Se nós tivermos isto tudo apontado, nós sabemos isto tudo. Ao fim, quando tivermos 200 clientes a seguir, não é? A nossa memória é muito grande. Mas, com certeza que a gente, ao fim de uns dias, já falou com tantos clientes diferentes que não faz a mínima ideia de quando é que ficou de ligar com o cliente, quando é que ficou de lhe enviar uma informação e que tipo de informação é que enviou e que tipo de conversa é que teve. Portanto, registar todas as conversas nas anotações do rap é fundamental. Agora, mas eu não me dá muito jeito, que eu gosto muito de escrever num papel. Pronto, então, faça como eu. Arranja um caderno e escreve tudo lá. Mas tem que escrever dessa maneira. Dia tanto, às tantas horas, liguei com o cliente e falámos isto. Fiquei de ligar com o cliente, dia tal. Fiquei de enviar uma mensagem sobre isto. Fiquei de mandar um vídeo sobre isto. Estão a ver? Não. E depois andam com o caderno com vocês, procuram quando tiver que falar e andam sempre a consultar o caderno. Só que cuidado, pode-vos acontecer o que aconteceu comigo há um ano atrás. Que o caderno andava sempre comigo, e eu fui a Lisboa a um dos eventos, foi no comboio e fui a fazer telefonemas de acompanhamento do caderno. E depois, mais ou menos a meio da viagem, coloquei o caderno no banco, naquela bolsinha do banco da frente e fui tomar café à carruagem do lado do café. Nunca mais me lembrei do caderno. Sabe quando é que eu me lembrei do caderno? Quando estava em Lisboa. E onde é que está o meu caderno? Onde é que está o meu caderno? E o caderno tinha ido para o Algarve no comboio. Pronto, lá foi a informação toda no comboio. Certo? Portanto, cuidado com o caderno. Certo? Portanto, o rap é uma coisa melhor, que mesmo que a gente perca o telefone ou o computador, a gente está a recuperar a informação que lá está. Ok? Portanto, uma sugestão. Isto é mais nada mais que uma sugestão. Lá está. Um quadrozinho para cada cliente. É onde? Primeira vez. O que é que eu fiz? Qualificação. O que é que eu disse? O que é que ele disse? O que é que ele precisa? Como é que é? Pronto. A segunda vez. Sequência. Ora, bem, já sei o que é que ele quer, então o que é que eu vou fazer? Vou preparar a apresentação ao cliente. Eu já lhe enviei isto, já lhe enviei aquilo, vou enviar isto, vou enviar aquilo, vou fazer isto, vou fazer aquilo. Certo? Terceiro. Sequência a seguir. É visitas. Se é visitas, como é que eu as vou fazer? De que forma é que as vou fazer? Como é que as vou agendar? Qual é a estratégia? O que é que ele disse na visita? O que é que ele escreveu na ficha de visita? Depois a seguir, lá está, questionar depois da visita, depois dele preencher a visita, lê-la atentamente e falar com ele. Olha, o senhor na ficha de visita disse isto, mas eu não compreendi muito bem. O que é que isto quer dizer? Confirma esta informação. O senhor disse que compraria esse imóvel. Confirma que está disponível para comprar o imóvel. Confirme, sim, senhora. Então apresenta a proposta. Está a ver? Apresentação de propostas. Depois, como é que eu tenho que fazer a seguir? Quantos dias é que eu tenho que fazer? Qual é a sequência? Como é que eu vou fazer? Requalificação. Nova seleção. Envio de informação para os clientes. Papá. Estão a ver? Se nós fizermos esta sequência, para nós temos aqui a linha do tempo de tudo o que fazemos e dizemos a um cliente. E a partir daí, nós sabemos o passo, a etapa. Qual é a próxima etapa? O que é que aconteceu? O que é que eu tenho que fazer a seguir? Como é que eu vou fazer? Em que passo é que isto está? Onde é que isto está? Isto já está no crédito. Ok. Quando é que está? Em que passo é que está? Eu tenho que fazer acompanhamento a quem? Ao meu colega do crédito. Olha, como é que está aquilo? Já resolveste? Então, já está aprovado? Não está? E porquê é que não está? E já tens os documentos todos? O que é preciso ajudar? Tal, e tal. E depois ligar ao cliente a dizer, olha, tenho uma grande notícia para si. Então qual é? Já soube que você já tem o crédito aprovado. Já podemos avançar para o PCP? Pronto. Certo? E ele, não, ainda não podemos. Então, mas não podemos porquê? Porque ainda tem aqui uma dúvida. Qual é a dúvida? Estou aqui para ajudar. Vamos lá tirar a dúvida. Certo? Porquê? Porque eu já sei a sequência. Portanto, isto é uma sugestão de como organizar isto de maneira a fazer. Depois, é uma questão de tempo. Por isso é que a linha do tempo é importante. Sabermos exatamente quanto tempo é que a gente vai fazer isto.
lembram-se de, no início, eu dizer que havia sempre na qualificação 3 a 4 perguntas que eu tinha que fazer. Primeiro, qual era o objetivo, a necessidade, o tempo em que ela tinha que ser realizada, certo? E a expectativa, ok? Então entra aqui a linha do tempo no tempo, porque o tempo vai-nos obrigar a fazer prioridades. Vai haver clientes que dizem que querem resolver o assunto num mês, vai haver clientes que vão resolver o assunto num ano, e vai haver clientes que dizem que vai resolver o assunto em 5 anos. A questão é, nesta sugestão que eu acabei de dar, nestes 10 passos, que depois vão se transformar em 10, mais 10, mais 10, não é? Isto vai ser feito exatamente igual para todos? Sim ou não? Com o mesmo nível cronológico, com o mesmo tempo, é passo a passo. Já fiz o primeiro, vou fazer o segundo, o terceiro e o quarto. Acham que é assim? Não, Então, é em função de quê? do perfil do cliente e conforme está a decorrer E do tempo. do tempo. Do Exatamente. tempo, não é? Pronto. Faz sentido promover uma visita a um imóvel quando o cliente diz que só vai comprar em dezembro? Não. Estão a ver? Então, até dezembro, o que é que eu tenho que fazer? Manter o contacto, de vez em quando, portanto, falar com ele, e confirmar realmente quando é que ele chega, Aprove- combinar com ele quando é que começa realmente a fazer sentido enviar-lhe as coisas para a- depois se mostrar. Aproveitar para esse tempo para qualificar o cliente. Exatamente. Qualificá-lo em todos os aspectos. Em termos de necessidade, expectativa, tempo, certo? E financeiramente também. Certo? Pronto. Temos tempo, não é? Mas o cliente quer é visitar casas. Como é que David, resolvemos o assunto? Nós temos que dar notícias verdadeiras. Estão a ver? Temos que lhe dar a informação toda que ele precisa, não é? E temos que ser verdadeiros com ele e temos que respeitá-lo. Mas ele diz assim: mas eu no próximo fim de semana, no sábado, quero visitar casas. Ou você mostra casas ou então eu vou arranjar outro. Como é que nós resolvemos o assunto? David, posso contar aqui um episódio que se passou a semana passada? Claro que sim. Senão isto não é interessante. Um amigo meu de infância ligou que queria, estava a pensar pôr a casa à venda e tal, e não sei o quê. Está bem, fui lá e conversa com ele, com a mulher, para trás e para a frente e não sei o quê, até que ele diz assim: Bom, então gostaria que tu começasses a ver aí moradias até ao 1,5 milhão, ali na zona do bairro do Rosário, mais ou menos, já a pensar que vou vender a minha casa para ir já começando a ver o que está no mercado. E eu disse: Epá, ó Ruca, não faças isso, vocês não façam isso, porque vocês podem encontrar uma casa que gostem, ficam sempre nessa expectativa e essa casa nunca mais vos sai da cabeça. Porque diz-me lá uma coisa: tu estás comprador, já tens dinheiro para comprar a casa, tu tens um imóvel para vender e só depois disso é que és um cliente comprador e tal. Não façam isso. E eu comecei a ver uma troca de olhares nos dois. Então olhava para um, olhava para o outro, até que a mulher disse assim: Tem toda a razão, Paula, porque temos aqui uma casa engasgada que já foi. Já andámos a ver não sei quantas casas, mas aquela é que era a que nós queríamos. Eu disse: Parem, só quando tiverem já uma proposta e começaste a fazer um CPCV, então aí nós vamos selecionar casas e vamos ver as casas para vocês. Até lá não vejam nada que é a maior asneira que fazem. É um bom exemplo daquilo que estávamos aí a falar. Já agora que estamos a contar uma história, vou partilhar uma também que aconteceu aqui há uns meses. Um colega nosso, que eu não vou dizer o nome porque toda a gente conhece, ligou-me a dizer assim: David, preciso da tua ajuda, porque senão eu não consigo angariação exclusiva. Eu, diz lá, pá, estou aqui em processo de angariação de uma casa fantástica, de um cliente que é da tua terra, mas ele diz que só põe a casa à venda se eu tiver a certeza que quando a casa for vendida, ele tem a casa que ele quer, o preço que ele quer, aí na tua terra. Estamos a falar, ele tem uma casa lá para cima, lá para o interior,
e ele é natural aqui de onde eu vivo. E eu disse, opá, não faças isso. Olha lá uma coisa. Como é que vamos fazer o assunto? Ele tem dinheiro para comprar a casa aqui em Fiéis? Não, pá. Vou vender a casa por 275 mil euros, que é para ele pagar 100 mil euros da hipoteca que tem. Ele fica com 175 para comprar uma casa por 175. E eu disse, olha lá, mas e qual é a casa que ele quer? Ah, uma casa pequena. Uma casa pequena. Mas olha, tem que ter terreno, porque ele diz que precisa ter uma horta e um jardim e tal, para aqui, para lá. Opa, aqui em Fiães, para esse valor, só se for o terreno, não vai encontrar casa nenhuma ou uma casa em ruínas, que depois vai fazer as obras, mas vai gastar muito mais dinheiro. Portanto, não faças isso. Não, pá, e tal, senão o gajo não me dá angariação e pá, 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 pá. E eu, pá, lá acedi, lá está, e mandei-lhe umas fotografias de uma casa que eu sabia que estava para ser vendida, de um imigrante que estava fora, que ele tinha recuperado a casa estava em pé, e eu pedi as fotografias e enviei para o fulano. Mas foi naquela para o gajo não me chatear. Não é que o fulano, ele manda as fotografias para o fulano e o fulano, passado um dia, liga a ele a dizer que quer vir ver a casa porque quer reservar a casa. Imaginem, o que é que eu tive que dizer? Qualificação, qualificação. Não veio visitar casa nenhuma. Olha, se eu só vai visitar a casa, quando a sua casa estiver em CPCB, já assinado. Até lá, não vai visitar casa nenhuma. Mas será que o senhor não teria, afinal, um valor para poder comprar a casa? Isso não é um problema meu, porque quem tem o cliente não sou eu. O que ele disse Pois. foi: eu tenho uma casa para vender, 275 mil euros, 100 mil euros são da hipoteca, portanto significa que ele só fica com 175, e é esse dinheiro que ele vai reinvestir para comprar a casa. Certo? Pronto. O que é que aconteceu? Aconteceu que a casa foi vendida 15 dias depois. Eu tive que ser o portador da notícia. Certo? E o nosso colega não teve coragem e deu-me o contacto do cliente para ser eu a dizer-lhe, certo? E eu liguei e disse: olha, sou fulano tal, como nós tínhamos falado, lamento, mas olha, está a ver porque é que eu não deixei de visitar a casa? E ele, porquê? Porque ela acabou de ser vendida. Imagine que você vinha, fazia 300 quilómetros para viver a casa, adorava a casa, e eu agora tinha que lhe dizer que ela foi vendida. Como é que você ficava? E aconteceu mais ou menos o que a Paula disse. Obrigado. Epá, você de facto foi a pessoa que me ajudou, porque se eu agora ia ter um desgosto enorme. Até porque você não sabe, mas sabe porque é que eu queria aquela casa? É que eu reconheci a casa da minha avó, que é a casa ao lado. E eu não sabia disso. Estão a ver? Estão a ver? E se eu ia na onda do gajo? Isto é, não gostava nada de visitar a casa. Eu nem ia sair daqui, ele é que vinha cá, certo? Mas depois a pergunta é: será que isto ele não ia marcá-lo a vida toda? E será que isto não ia fazer com que o homem se arrependesse para a vida toda de ter daquilo que fez? Nós temos que pensar isto desta maneira. Lá está, a tal história. Nós podemos vender um sonho ou um pesadelo e vender, no nosso ramo, vender muitas vezes significa vender sentimento de perda. Ou não é? Quantos clientes vocês já ouviram dizer: eu perdi um negócio por causa disto e por causa daquilo? Eu cheguei atrasado a um negócio. Se eu sabia, se me tivessem dito que a proposta era aquela, eu até a fazia. Quantas vezes vocês ouviram isso? Lembrem-se sempre disto. O ser humano, nós somos seres humanos, ok? Aliás, eu acho que nós somos cada vez mais humanos e menos seres humanos, certo? Mas o ser humano luta mais e faz mais
para não perder aquilo que acha que é seu de direito, do que para ter muito mais. Então nós temos que saber identificar o medo. Nós agimos sobre o medo, é ou não é? Porque é que nós trabalhamos todos os dias? Qual é a Cada um razão? tem, cada um tem as suas razões. Não, mas qual é a razão principal? Todos nós temos esta razão. Sabem porquê? Porque temos que comer, senão morremos. Claro. Nós, em Portugal, achamos que isso não é assim. Comer aparece no supermercado e a gente vai lá, quando tem fome, compra e está a andar. Isso é um direito adquirido. Pronto. Olha, falem com um brasileiro ou falem com um africano e vejam porque é que eles se levantam de manhã. Qual é a principal preocupação da maior parte deles? No Brasil, é ter arroz e feijão para o dia a seguir. Certo? Pronto. Portanto, nós temos que saber isto. Então, na nossa atividade, nós temos que saber poupar os clientes ao sentimento de perda. E só o devemos de utilizar a nosso favor. Como é que nós utilizamos um sentimento de perda a nosso favor? Isto também é acompanhamento. Como é que nós fazemos isso? Por exemplo, vamos imaginar que o cliente está ali em cima do muro para fazer a proposta. Mas está naquela, será que eu vou fazer a proposta agora ou será que eu vou fazer a proposta para a semana? Porque, pá, se calhar se eu fizer agora vai ser cedo demais, se calhar se eu fizer para a semana o cliente vendedor vai aceitar uma baixa. Portanto, como é que nós vamos utilizar o sentimento de perda para esse cliente? Eu acho que qualquer cliente, eh, muitas das vezes temos que ser nós a dar o empurrãozinho para ele tomar a decisão. Ora, Seja ela na positiva ou na menos positiva. não, é sempre positiva, porque a razão principal é o empurrão tem que ser para fazer, não é o que a gente quer, é ajudá-lo a decidir o que é melhor para ele. Claro, E às vezes claro. o melhor para ele é a gente dizer-lhe isto: olha, sabe uma coisa, já faz como entender, mas eu acho que o senhor, se fizer para a semana, corre o risco Da de casa estar já ter- vendido. E eu não Cada um- disse, tem que fazer, eu disse, eu acho que isto pode acontecer. Pense, se é mesmo isso que você quer, está à espera de quê? E põe na mão dele. Põe na mão dele, certo? Sim, porque aquela conversa que eu já apanhei muita conversa destas em partilhas. Porque eu já tenho não sei quantas propostas. Exatamente. E é tudo mentira. E nós percebemos até pela cara que é mentira. E isso pode levar o cliente a não tomar uma decisão. Mais uma, Porque ele exatamente. percebe que é mentira, esquece. Exatamente. Mais uma história. Mais uma história, agora ao contrário. Há 2 semanas eu estava num processo. Olha, lembra-se, eu falei desse processo semana passada, processo grande e não sei quantos. E a determinada altura liga-me o advogado do cliente, o vendedor, a dizer assim: ó, Sr. David, olha, atenção que você tem que dar aí ao seu cliente para dar da perna com o interesse ou com a proposta, porque para a semana, quinta-feira, vai haver aqui um grupo francês, em princípio já é a segunda vez e deve ser para fechar o negócio. E isto é para quem fechar primeiro. E eu disse: obrigado, doutor. Agradeço a sua atenção, mas olha, o meu cliente só vai fazer a proposta quando estiver preparado. Se vier o francês e fechar a proposta, desde que seja boa para o nosso cliente, está tudo certo. Eu fico feliz na mesma. Mas já agora, antes disso, eu tinha-lhe dito que o senhor tinha que pedir ao nosso cliente para assinar uma autorização e você ainda não mandou a autorização. Ainda não tive tempo. Eu disse: pronto, mas veja lá se tem tempo, que eu não mando fazer proposta nenhuma ou manifestação de interesse sem esse documento assinado. Sabem quando é que os franceses eram na semana passada, que vim, quinta ou sexta-feira, para fechar o negócio? Sabem quando é que o advogado me ligou para tirar dúvidas sobre o documento que eu mandei para o cliente assinar? Ontem à tarde. Sabe qual foi a primeira pergunta que eu lhe fiz quando ele me ligou?
Então, doutor, vejo que você está-me a ligar, é para quê? Quer que lhe dê os parabéns? Ou é para você me dizer que eu acabei de perder a corrida? E diz ele assim para mim, a corrida de quê? E eu disse, então olha, parabéns, você já vendeu a herdade da semana passada, afinal não precisou de mim para nada. E diz ele assim, está a falar de quê? Estão a ver esta tática. Nós, se quisermos, se nós soubermos lidar com isto, eles caem como patos. Ele disse-me aquilo, mas ele nem sequer, estão a ver? Ele nem sequer se lembrou mais do que disse. Ele diz aquilo por dizer. E eu peguei nisso, lá está, resistei, e agora disse-lhe isso. Para quê? Para ele pensar, afinal, bluff com este gajo não funciona. Bluff no imobiliário não funciona. Nós achamos, mas não funciona. Só descredibiliza o nosso trabalho. Não funciona. Ok? Portanto, não façam bluff. Digam exatamente aquilo que têm que dizer. Mas é aquilo que é verdadeiro. Lá está. Não é bluff. Certo? Agora, utilizem as ferramentas para ajudar o cliente a decidir. Mas isso não é fazer bluff. É utilizar, é pôr em cima da mesa as cartas todas. E depois dizer ao cliente, agora escolha o jogo que quer jogar. E ele normalmente vai dizer assim, qual é a carta que você acha que eu devo jogar agora? Pronto. E eu digo assim, olha, se o senhor quiser matar o jogo já, joga já, vai já a destrunfa. E vamos ver quem é que tem trunfos. Se o senhor quiser, tem medo de perder a bisca de trunfo, porque não tem o as, epá, vamos jogar de maneira a você salvar a bisca. Vamos jogar para que o outro ponha o as, que a seguir você salva a bisca. Mas olha, se você tiver a bisca em segunda, é melhor jogar já a bisca, que é para ver se o gajo tem o as ou não. Pronto. E ele vai decidir qual é que joga. Não somos nós que vamos dizer, já vi aquela. Não, ele é que vai decidir. Não sei se faz sentido isto. Isto treina-se, isto tem que se treinar. Ok? Muito bem, então vamos lá continuar, que é para acabar a horas. Portanto, esta é a proposta. Dentro desta matriz, isto pode ter 10 passos, 20 passos, 50 passos, é os que vocês quiserem, mas dentro da matriz temos que saber que isto é um programa adequado cliente a cliente e depois é espaçado no tempo. Depois, se eu tenho que adicionar mais ou menos, é cada um. É aquilo que nós temos que percepcionar. Agora, se fizerem isto desta maneira, de forma organizada, isto torna-se simples. Tudo registado, nós a partir daí sabemos em que ponto é que está na linha do tempo cada um deles e sabemos exatamente o que é que temos que fazer para avançar. Muito bem. Depois de nós, então, treinarmos isto muito bem e já fazemos isto, há outro passo que nós temos que saber, que é criar empatia e relacionamento com o cliente. Certo? Mas nós só conseguimos criar empatia e relacionamento com o cliente, lá está, quando nós formos organizados. Quando nós tivermos na nossa cabeça, ou num papel, ou treinado já, um script de acompanhamento. Isto é, o que é que eu vou dizer ao cliente? Como é que eu o vou dizer? De que forma é que eu vou dizer? E qual é o resultado esperado? Portanto, isto é preciso fazer. Depois, está sempre disponível para o cliente. Então, eu, por exemplo, digo sempre aos meus clientes assim. E os meus clientes são vocês. Vocês já ouviram muitas vezes. Os meus clientes são vocês. Certo? Que é assim. Precisar de alguma coisa de mim, eu estou sempre disponível. Basta ligar que eu estou sempre disponível. Vou fazer a pergunta. Elizabeth, quantas vezes você me ligou e eu não lhe atendi o telefone? Muitas vezes. Três. Nos últimos 3 dias. Certo? Muitas vezes. Pronto. Porquê? Eu disse que estava sempre disponível, mas posso estar a falar com outro. Agora, qual é o fundamental? Quantas vezes, e agora vou falhar, quantas vezes é que ele me ligou, eu não atendi e eu não retornei no mesmo dia? Lembra-se? Não. Pronto, então fiz bem o trabalho. Mais uma vez, eu estou sempre disponível. Porquê? Mesmo que esteja ocupado, quando eu estiver disponível, você é a primeira pessoa a quem eu vou ligar. Estão a ver?
Disponibilidade não significa atender o telefone porque estou no meio de uma reunião. Disponibilidade não significa falar com o cliente porque eu estou ao meio da missa. Disponibilidade não significa que eu estou a jantar e que tenho que interromper o jantar para falar com o gajo. Não, disponibilidade significa, logo que eu esteja disponível, eu falo com ele. Certo? Já agora, eu costumo dizer que o meu telefone está sempre ligado. E aqui há uns anos, quando eu trabalhava muito com clientes, aqui há uns anos, descobri uma coisa. Sabem qual é a altura em que os clientes mais gostam de ligar com o agente imobiliário? Em que horário do dia? É de madrugada. Então, o que é que eu tive que fazer? Foi muito difícil, mas o que é que eu tenho que fazer? Tive que criar uma regra inegociável comigo, que é, a partir de determinada hora, desligo o telefone. O que é que acontece? Os gajos que ligam de madrugada, o telefone está desligado. Mas o telefone tem uma coisa fantástica, que depois de manhã, quando a gente liga ao telefone, recebe um conjunto de notificações dos gajos que ligaram quando o telefone estava desligado. Então a primeira coisa que eu faço de manhã é atender as chamadas que me ligaram quando ele estava desligado. E já agora, sabe qual é a desculpa que eu dou sempre? Olha, peço desculpa, mas sabe, eu nem tinha percebido, o telefone ficou sem bateria e eu aproveitei para pô-lo a carregar. Portanto, só agora é que eu tenho muitos telefonemas e a bateria não dá para todos os dias. Já agora, era assim tão importante, a resposta é quase sempre a mesma. Não, não, até, olha, já nem me lembro o que é que eu queria dizer. Não. Educação. A disponibilidade tem hora, certo? A disponibilidade tem condições. Educar. Mas eu continuo disponível, certo? Acompanhar sempre clientes em todo o processo. Mas agradecer e pôr sempre em cima dele que é ele que está a fazer, não sou eu. É ele que está a fazer. Olha, parabéns por isto que fez. Ah, mas não foi ele que fez para você. Não, não. Eu só lhe disse para você fazer. Eu só o acompanho. Você é que fez. Olha, está a ver? Ainda bem que o senhor aceitou a minha sugestão. Parabéns por isso. Porque viu como deu certo. Olha, parabéns por ter acedido a fazer isto ou aquilo. Parabéns por me ter facilitado o trabalho. Parabéns por me ter criado as condições para eu poder fazer o meu trabalho. Parabéns por ter-me mandado os documentos a tempo e horas. Parabéns por me ter deixado fazer as fotografias. Agradecer. Porquê? Porque se for assim, nós estamos sempre a dizer que estamos ao serviço dele e ele é que é a pessoa importante para nós. Então ele vai fazer tudo para nos ajudar a seguir, para facilitar. Porquê? Gratidão e reconhecimento é aquilo que todo o ser humano quer, ou não é? É tudo o que o ser humano procura, é ou não é? E é aquilo que é mais difícil ao ser humano dar ao outro, é ou não é? Então, vamos ser inteligentes e vamos fazer isso. Depois, lá está, este aqui é um clichê. É um clichê. Lembrar-se das datas importantes do cliente, os aniversários e tal, aquelas coisas todas, e mandar um cartão e não sei o quê. Pronto, lembra-se pelo menos, eu sou muito mau nisso, não me lembro, nunca me lembro do meu aniversário, quanto mais dos outros, mas pelo menos mandar uma mensagem no WhatsApp na Páscoa, no Ano Novo, no Natal, no tal, isso eu lembro e mando. E é para todos. Agora, ter que mandar para o aniversário, falho muitas vezes aí. Não vou dizer que sou bom, não. Eu falho quase sempre. Até falho com a minha família, quanto mais não havia de falhar com os meus clientes. Não é que eu não queira, que eu queira falhar, mas é mais forte que eu. Certo? Portanto, agora eu espero que um dia destes que vou deixar falhar mais. Que eu tenho um compromisso que vou colocar todos os aniversários que eu souber da minha base de dados com um alerta, que é para ver se aquilo me lembra que eu tenho que fazer alguma coisa. Pronto, que é para começar a fazer. E depois, no final, fecharmos com chave de ouro, que é, não custa nada, nós, no final da venda de uma angariação nossa, ou de um cliente, não custa nada a gente beneficiar o cliente ou surpreender o cliente com uma prenda. Uma coisa simbólica, com o nosso cartão, com uma coisa bonita, seja o que for, certo?
Para quê? Para começarmos a criar o ambiente para o pós. Isto é, para o acompanhamento pós. Certo? Não custa nada a gente oferecer uma coisa destas de merchandising, nem que seja uma medalha com a nossa marca pessoal e por trás a dizer parabéns pelo sucesso conseguido e tal, certo? E depois com uma mensagem, não se esqueça de gostou do meu trabalho, não se esqueça de recomendar a outros, ajude-me a ajudar a outros, seja lá o que for, isto funciona, certo? Isto funciona. Portanto, este no fundo é aquilo criar empatia, criar relacionamento com o cliente. Lembra-se de uma coisa, todos nós damos valor aos relacionamentos ou não, seja ele qual for. Sim, claro. Todos nós lembramos das pessoas que querem que venham ao nosso encontro, que nos surpreendem com coisas, com surpresas ou não. Sim. Todos nós, certo? Portanto, se todos nós gostamos disto, se calhar os outros também gostam. Ou não é? Então, vamos fazer ao outro aquilo que gostávamos que nos fizesse a nós. E isto assim é mais fácil. Portanto, com isto tudo, qual é o objetivo? Fidelizar o cliente. Fidelizar o cliente significa ter o cliente para a vida toda. Mas o gajo vai comprar casas todas as semanas? Não. Mas se calhar, todas as semanas conhece um vizinho, um amigo, um colega de trabalho, um familiar, um conhecido, que precisa de comprar ou vender uma casa. Certo? Então pronto. Fidelizar o cliente é isto. É ele lembrar sempre de nós e passar o contacto, passar a referência. Então, depois temos que gerir isto. Lá está, prioridades. Há bocado falei nisto. Prioritários. Quem é o cliente que a gente tem que dar a atenção toda e fazer aquele processo todo, os 10 passos, num espaço de tempo e naquele tempo temos que só priorizá-lo. É o cliente que nos diz que quer comprar a casa até 3 meses. Ou vender a casa até 3 meses. Então temos que condensar todo o processo de acompanhamento, desde o início até ao fim, de maneira a que isto em 3 meses aconteça. Com 10 passos, com 20 passos, com 5 passos ou com 15 passos, tem que acontecer. Só depende de nós. Certo? Pronto. Então aqui é crítico. É disciplina. Porque é prioridade máxima. Então temos que, na nossa prioridade, deixar outros, não é sem acompanhamento, é com mais espaço e dar atenção a este. Para quê? Para o mesmo passo a passo, o mesmo linha do tempo, mas de maneira a que isto aconteça em 3 meses. Certo? Depois, se isto é em 6 meses ou 9 meses, lá está, já temos mais tempo. Então já temos aqui tempo para encaixar nos 9 meses, os gajos dos 3 meses, os dos 6 e os dos 9. Como é que temos que fazer? Na linha do tempo, aquele fulano vai ter que ser todas as semanas. Este gajo, de 15 a 15 dias. E aquele uma vez por mês. Certo? Então, a gente vai encaixando o mesmo plano para todos. Certo? Depois temos aqueles que dizem que não têm pressa. Lembram-se daqueles? Eu não tenho pressa de vender. Certo? Normalmente eu para esses tenho sempre uma resposta, que é, olha, se não tem pressa de vender, eu não sou a pessoa indicada para si, porque a partir do momento que eu fizer a angariação, quem tem pressa de vender sou eu. Portanto, olha, vou-lhe causar uma má notícia. Certo? Se for os meus clientes, que são os proprietários, eu digo sempre isto. Mas eu não tenho pressa de vender. Pois, mas olha, então, mas eu vou, a partir do momento que você disser que vai vender, eu tenho logo pressa. Portanto, eu vou causar uma má notícia. Como é que é? E eles mudam logo a conversa. Certo? Mas a gente tem que saber. Os que não têm pressa, a gente também não tem pressa com eles. Então, o que é que a gente faz? Dá-lhe tempo. Mas continua com o processo. Não é? Dá-lhe tempo. E quando é que a gente vai lhe dar atenção máxima? Quando ele passar a ter pressa. Não é? Então temos que perceber qual é o ponto. Estes gajos aqui é para comprar para o ano, é para comprar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, é para vender para o ano, daqui a 10 anos. Pronto, então eu vou continuar. Mas sempre em atenção. Há de, no processo, perguntar isso, voltar sempre. Olha, já definiu o tempo, olha, já passou tanto tempo.
como é que está? É para avançar? E a partir do momento que ele diz sim, em que tempo? Outra vez. Para quê? Para encaixar aqui. Se é nos prioritários, nos não prioritários ou nos gajos onde ele já está, que é continuar a dar-lhe conteúdo para ele não se esquecer de nós. Certo? Isto nas vendas. Nos arrendamentos, que nós não estamos habituados, não há nada para arrendar. Nos arrendamentos isto é muito simples. Acontece como aconteceu no domingo. No domingo, houve um amigo meu, que me ligou e disse assim: ó David, tenho aqui um amigo, precisa da tua ajuda. E eu disse: então, precisa que tu arranjes um apartamento para arrendar. Tens alguma coisa? E a minha resposta foi: não. Ei, então não tenho, como é que ele vai fazer? Ele precisa mesmo, vê lá se tu consegues ajudar. Então, olha, diz ao teu amigo que manda uma mensagem com o que quer, com o que pode pagar e o tempo, que é para eu meter na minha lista de espera, que é para quando aparecer um apartamento com as características eu ligar para ele. Mas olha, diz a ele que é pegar ou largar. Porque se ele disser que vai pensar, eu ligo para o outro e o gajo aceita e não há apartamentos para ninguém. Estão a ver? Então, o que é que acontece? Nos alojamentos é simples o acompanhamento. Quem define somos nós. Porque há tanta procura que nós não temos oferta. Portanto, quando nós temos um apartamento para arrendar angariado, a gente só tem que ir à base de dados, só tem que ir à lista de espera e ver quem é o próximo, para o próximo mês. Liga para ele, se ele disser que demora muito tempo, liga para o outro ou ao terceiro, porque senão o arrendamento está feito. Certo? Mas todo o processo de arrendamento é muito rápido. Porquê? Porque nós, imaginem que ele quer arrendar agora até o dia 8 para o mês de outubro, de agosto. Todo o processo, visita, proposta e fecho do arrendamento tem que ser feito até o dia 8. Que é para ele poder entrar ainda. E vocês dizem assim, então e se for depois do dia 8? Qual é o problema? Vou fazer a pergunta. E se for depois do dia 8, qual é o problema? Não é nenhum. Não é nenhum. Para nós. É para o cliente do proprietário, é o proprietário que perdeu um mês de renda. Um mês. Para nós não é nenhum. É para ele que acabou de perder um mês de renda. Estão a ver? Portanto, se nós queremos fazer um trabalho 100%, temos que ter atenção que há prazos, porque senão alguém perde alguma coisa. Certo? Pronto. Portanto, é terem atenção a isso. E depois, então, mais uma vez nos arrendamentos, a prioridade média é de 1 a 3 meses. Aqui já não é anos, é tal. Portanto, porque é que é a prioridade média já agora? A prioridade média é para isto. Olha, quando é que você quer precisa do arrendamento? Ah, é para outubro. Então, olha, até lá para o dia 20 de setembro, se eu tiver alguma coisa, eu ligo. Sem compromisso. É só para isso. Certo? Porquê? Porque, como sabem, nós temos tanta falta de arrendamentos que não podemos reservar apartamentos para ninguém. Não é? Nos arrendamentos, o que é que acontece? Por aquilo que eu vejo, que eu não tenho essa experiência agora, mas o que é que eu vejo? Eu vejo que quem tem um apartamento para arrendar, liga para 2 pessoas, às vezes até já está arrendado sem fazer a visita. Porque a necessidade é tanta, que acaba por ir fazer. Portanto, temos que dizer à pessoa, olha, não tem compromisso nenhum, é para outubro, até lá para o meio de setembro eu ligo. Se tiver alguma coisa, eu ligo. E portanto, continua. Certo? Esta é que é a importância do acompanhamento e termos a noção, lá está, a noção de que vamos ter que dar informações corretas. Se eu não tenho nenhum apartamento para arrendar, por que é que eu vou criar expectativa a dizer, sim senhora, olha, eu vou ver, depois eu falo consigo. Não, tenho que dizer logo agora, não tenho. E se tiver, eu ligo. Mas sem compromisso. Porque eu posso correr o risco de não ter. E pronto, que a partir daí ele segue. Muito bem. O Alberto acabou de entrar, mesmo quando eu ia acabar, que era para ele não se chatear comigo. Que assim, Não foi possível, fiz foi questão de uma fantástico. avaria no portátil, fiz questão de vir cá. Portanto, estou a brincar porque o É Alberto para testar a tua assistência. Exatamente. É a pessoa mais importante agora para fazer perguntas sobre o que falámos. Meus amigos, agora é a vossa vez. Sobre isto,
acharam importante, foi claro, ou estive aqui a tentar vender banha da cobra, isto não serve para nada. Foi muito claro, e acho que sim, que nós temos que pensar do seguimento e do acompanhamento e das diferenças entre um e outro, que também é importante a gente perceber isso, e fez todo sentido, David. Muito bem. Antes de dar a palavra à Elizabeth, quero-vos lembrar uma coisa. Nós aqui, mais uma vez, somos uma empresa e somos um grupo de gente que já fazemos a diferença, mesmo que achemos que fazemos pouco, e já fazemos muito acompanhamento, mesmo achando que não o fazemos. Sabe porquê? Eu lembro que para aí, em outubro ou novembro do ano passado, portanto vai fazer um ano, a Paula fez uma sessão inaugural na Invictus Academy sobre este tema. E este tema, a Paula fez tão bem feito, tão bem feito, tão bem feito, que ela chegou ao pormenor de ir buscar todo o seguimento, acompanhamento, desde o suspect, portanto, o suspeito, que ainda nem sequer é lead, quanto mais cliente, desde o suspeito até ao pós-venda. Portanto, o que eu posso recomendar é, quem quiser aprofundar este conhecimento, é ir procurar, que está disponível por aí, no nosso grupo, essa sessão, revê-la, às vezes for preciso, até perceber aquilo que eu acabei de dizer. O que acabei de dizer não é nada mais, nada menos que aquilo que a Paula disse de forma académica na altura, e eu tentei detalhar isto de forma prática, de forma corriqueira do dia-a-dia. Mas lá está todo o processo, desde o suspeito até ao pós, para que nós saibamos fazer isto 5 estrelas. Portanto, mais uma vez somos diferentes. Porquê? Porque o que fazemos está disponível para todos. Só há uma coisa que nós temos que fazer: ir à procura. Porque isso também só depende de nós, não depende de mais ninguém. Porque para ir à procura temos que saber o que é que queremos procurar. E depois, só o facto de saber que já existe, já é muito bom. Porque quem procura acha sempre. Se já existe, eu vou procurar e vou achar. E a partir daí está tudo muito claro. Se tiver dúvidas, ouço depois a sessão em que a Paula falou nisto no programa de acolhimento, e depois, se tiver, ainda continuar, então pode rever esta sessão também, porque a seguir ela vai ser colocada no grupo, e portanto fica tudo disponível de forma a que todas as pessoas tenham todas as condições de fazer a coisa bem feita. Depois só depende de cada um de nós. Depende da decisão que a gente tome com aquilo que nos é dado. Eu vou acreditar, vou pôr em prática para ver se funciona. Quem é o beneficiário? Eu. Se até quiser, ainda pode dar ao luxo de dizer assim: não, eu vou fazer exatamente como eles disseram, porque eu não acredito que isso funcione, e eu vou-lhes provar que não funciona. Mas só há uma maneira disso acontecer, é fazer exatamente como se diz para fazer, que é para provar que não funciona. Porque se fizer de maneira diferente, pode não funcionar. E aí a responsável não sou eu nem a Paula. Só sou responsável se vocês fizerem exatamente o que eu vos disse para fazer e se não funcionar. E aí, crucifiquem-me. Aí, digam que eu não tenho razão e aí, digam assim: este gajo não sabe o que está a dizer. Porquê? Porque não funcionou. Fiz exatamente como ele disse e a coisa não funcionou. Elizabeth deu a volta ao mundo e voltou. Tive aqui um problemazito com o meu portátil, mas voltei. Exatamente. Então pronto, então agora é a sua vez de questionar, ou de comentar, ou de julgar. Não, todos nós precisamos de uma apresentação como esta, porque efetivamente estamos aqui no seguimento, acompanhamento, há aqui muitas variáveis e principalmente o relacionamento que temos com o cliente.
Todos nós sabemos que em qualquer entidade, em qualquer atividade, seja profissional ou não, o relacionamento com as pessoas é essencial. Vamos a um banco, se tivermos uma boa relação com a pessoa que nos atende, somos atendidos de outra forma. Se tivermos uma boa relação com o cliente em qualquer atividade, a forma de dialogar e a forma de estar é diferente. E isso faz construindo a relação, como ligando. Eu também não sou boa, eu também me esqueço das datas de aniversário dos familiares, quanto mais dos outros, mas sim. Se houver esse cuidado e o que se falou durante o dia da apresentação de hoje, a ver as prendinhas, a ver aqui, passar para as pessoas a gratidão e pelo facto de elas estarem a fazer determinadas coisas, portanto, o reconhecimento, etc. Tudo isso é muito importante, não tenho dúvidas nenhumas. Muito tem que aprender ainda nessa área e estas apresentações são sempre boas para nós realmente colocarmos novamente na direção certa e não nos esquecermos de realmente nos esforçarmos para ter um melhor relacionamento com as pessoas. Em geral, não só nesta atividade, mas um melhor relacionamento com as pessoas. Todos nós somos pessoas, todos nós gostamos de ser bem atendidos, termos uma relação boa, das pessoas tratarem-nos bem, e isso faz parte da vida. Isso faz parte da vida. E, portanto, obrigada, David. Foi muito bom, eu gostei muito de estar aqui hoje. E sempre, mas hoje gostei principalmente porque é uma área que eu tenho às vezes dificuldade mesmo. Obrigada, David. E Paula? Muito bem, agora lá está. Vou ter que pôr o Alberto a falar. Como ele não ouviu, ele ainda vai ouvir, Não mas há pelo menos, forma. olha, já se apercebeste Não que há nós estamos a outra falar forma. sobre acompanhamento. E agora o Alberto, como ele é uma pessoa muito sábia nisto que eu vou fazer pergunta, porque por aquilo que eu conheço, ele sabe muito mais do que eu. O Alberto, se a memória não me falha, basicamente na vida toda esteve ligado às vendas, certo? Sim. Pronto. Alberto, como é uma pessoa, lá está, mais ou menos da minha idade, Eu sou e eu mais estou ligado novo. às vendas Sou mais desde que novo. nasci. Eu estou ligado às vendas desde que nasci, porque o meu avô já era comerciante. E depois, geracional, as coisas funcionam assim. O meu avô era comerciante, o meu pai era comerciante, imaginem onde é que eu fui parar, não? Certo? Só que, na altura que o meu avô era comerciante, funcionava de uma maneira. Depois, quando o meu pai foi comerciante, já não funcionava da maneira do meu avô, funcionava à maneira do meu pai. E agora, eu não funciono nem à maneira do meu avô ou do meu pai, é à minha maneira, certo? E, durante a vida toda, eu ouvi o meu avô a dizer: epá, isto está muito mal, isto não se ganha dinheiro. E depois, ouvi outra vez o meu pai a dizer a mesma coisa: isto está muito mal, não se ganha dinheiro. Pronto. E eu tomei uma decisão: eu nunca direi isso. Portanto, certo? Não. Porquê? Porque depois ouvi o meu pai, quando foi para a reforma, a dizer assim: isto agora não vale nada. No meu tempo é que se ganhava dinheiro. Espera aí, então, mas afinal como é que ficar? Então, afinal, não se ganha dinheiro ou agora é que não se ganha dinheiro? Portanto, também, porquê? Porque eu acho que ele nunca me ouviu dizer isto está muito mal, não se ganha dinheiro. Ele deve dizer assim: eu vou ter que dizer para este gajo a dizer isso. Já que ele não diz, vou dizer eu. Isto está muito mal. Naquele tempo é que é. Isto para dizer o quê? Alberto, na sua passagem pelo comércio, pelo negócio das vendas, não é? Nós começámos por ter uma fichinha com o cliente, a gente até punha lá o dia que tinha que ir visitar o cliente e tal, eu não lembro. Tudo era assim. Portanto, daí até aqui, o que é que mudou nas vendas? Eu acho que sobretudo mudamos nós, não é? Nós temos mudado. Eu acho que sobretudo mudamos nós. E já agora dizer que partilham um pedaço da história, como o meu avô e o meu pai também eram comerciantes. Pronto, bom. O meu avô sempre dizia devagar e certo. E o meu pai já pensava diferente. O meu pai dizia que só encontras alguma coisa se procurares. O que é que mudou? Mudaram, é lógico que há muita coisa que mudou. Nós estamos a mudar, tudo muda. Eu acho que não é opção nossa que as coisas mudem, não é? A opção nossa é acompanhar ou não. Agora, somos bem melhores, e eu acho que aqui na XP fazemos isto, que é nós sermos agentes da mudança, que é o principal.
está na linha da frente e tentar mudar as coisas. Mudou muito em relação à formação, mas essencialmente mudaram os nossos clientes, não é? Os clientes têm muito mais informação. Não vou dizer que são mais exigentes. Os clientes acho que sempre foram mais exigentes ou menos exigentes. Durante muito tempo, os clientes eram exigentes, mas simplesmente faziam uma coisa. Não nos davam a oportunidade de retificar, não nos davam uma segunda hipótese, não nos diziam nada, e simplesmente desapareciam. E nós, na maior parte das vezes, pela pouca formação que nós tínhamos, dizíamos aquele chato que se embora e fiz tudo por ele, e não sei o quê e tal. Nós estamos com uma percepção errada, não é? É porque se ele sentisse o que eu fiz por ele como um benefício, ele não se ia embora, não é? Nós ficávamos muito na nossa interpretação. Eu acho que uma grande evolução que existe, e do qual fazemos parte, a Paula e o David faz parte disto, que é transmitir informação. E isso é o que mudou muito. As pessoas, antigamente, não todas as informações eram pagas. Eu acho que há uma grande evolução que é entre os colegas partilharmos informação. Eu acho que é extremamente importante, não só para os nossos clientes, mas nós chamamos de clientes internos, os colegas, grande parte do nosso profissionalismo e evolução tem muito a ver com a relação que temos com os nossos colegas. Nós falamos de partilha de imóveis. Eu acho mais importante é partilha de conhecimentos e experiência, que é o que nos mais faz evoluir. Há pessoas que não pensam igual, que têm um segredo, não é assim. Ninguém fará igual que nós, e isso faz com que nós nos possamos constituir como autoridade por reconhecimento. Que para mim é a principal que existe. Eu tive uma experiência profissional na área dos estudos. Acreditem que é muito mais difícil que o imobiliário. É uma grande escola. Eu acho que se muitos dos consultores fossem fazer um estágio na área dos seguros durante 3 meses, chegavam cá muito mais valorizados. Nós aprendemos há muito tempo e aprendemos de um princípio a ouvir ou não e trabalhar sempre na certeza e na dúvida, não é? É claro que isso me ajuda bastante, mas também há pormenores imobiliários que eu não domino, vou dominando aos poucos. E eu acho que a forma de dominar é trocar impressões com pessoas que estão no negócio, que estão na área. E uma coisa certa, ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Tudo está a evoluir. Há muitas verdades, um faz de uma forma, um faz de outra. Mas eu acho que o mais importante é o foco que as pessoas possam ter. Há duas coisas que eu acho extremamente importante, que é foco e disciplina. Ou seja, queremos algo, temos que fazer com disciplina. E uma coisa extremamente importante para mim, nós podemos dizer que somos profissionais, que somos organizados, que somos os mais eficientes, mas uma coisa que nunca nos podemos esquecer. Essa qualificação quem decide é o cliente, somos nós. Está bem? Dou-vos os parabéns por isto. Eu acho que estamos no caminho certo. Teria muito gosto de que houvesse mais pessoas, porque houvesse aqui muito mais pessoas a nos acompanhar, porque eu acho que seria bom para todos e bom para nós partilhar ideias, não é? Eu acho que são momentos importantes, eu acho que na nossa agenda isto tem que fazer parte também, não é? Muitas das vezes, às vezes aqui em meia hora conseguimos aprender coisas com os outros, ninguém sabe tudo, cada um tem as suas experiências, mas é extremamente importante para mim. A partilha de imóveis é importante, mas a partilha de conhecimentos e experiências é muito mais óbvio. Todos, como diz sempre a Paulo, juntos somos nós todos. Olá, Nós portugueses não temos muita cultura da partilha de conhecimentos, que é uma pena, ao contrário de alguns países europeus, em várias áreas em que as pessoas realmente tiram partido do conhecimento que cada um adquire nas comunidades e partilham essa informação. É cultural mesmo.
Nós aqui portugueses, pelo menos não vou falar aqui dos nossos vizinhos espanhóis, vou falar aqui de nós, não temos efetivamente essa cultura. Eu penso que estamos um pouco mais sensibilizados, mas ainda as gerações não, as poucas gerações que passaram, as últimas ainda não nos permitiram realmente ter aqui uma cultura de partilha de conhecimentos, sim, Alberto, e o que é uma pena, a partilha é importante não só de imóveis, que é ótimo, não é? Mas também do conhecimento. Felizmente temos aqui pessoas extraordinárias como a Paula, como o David e como outros que temos aqui na XP e temos em alguma abundância, que não é habitual também, em que realmente as pessoas partilham os conhecimentos e isso é muito bom para todos nós. Eu acho que aqui há uma questão importante muitas vezes, que é, às vezes, olhamos para o lado, olhamos para os nossos colegas, e quando digo colegas, falamos de colegas da XP ou fora da XP. Claro que sim. Nós não fazemos tudo bem, nem os outros fazem tudo mal, não é? E muitas das vezes quem está numa etapa inicial, eu acho que uma questão, se nós queremos aprender, temos que ser humildes. E muitas das vezes vemos pessoas que temos canção, que são top producers, que são grandes pessoas e muitas vezes até os consideramos inacessíveis, não é? E as pessoas às vezes formam as suas próprias carreiras, eu próprio tenho experiência de trocar impressões com pessoas que sabem muito mais do que eu acho que tenho que olhar para cima, não é para baixo. Eu não preciso mostrar às pessoas que estão num nível abaixo do meu, a qualquer aspecto, que eu sei. Eu prefiro gastar esse meu tempo com as pessoas que eu sei que têm mais do que eu e que também não sabem tudo. E na maior parte das vezes, pela experiência que eu tenho, e sinto-me feliz por isso, que a maior parte das pessoas que tenho abordado para conversar com o imobiliário, pessoas que são supostamente num nível mais alto, quase todas elas são acessíveis. Porque é o seguinte, é que é que todos eles trabalham dentro do negócio de pessoas para pessoas, mas essencialmente entre pessoas. E eu vejo muitas pessoas jovens, muitas que não têm essa coragem. Eu não sei se às vezes é falta de coragem, se é falta de humildade, de estabelecer contactos com pessoas que sabem mais do que nós, que nos podem ensinar. E as experiências que eu tenho tido são espetaculares, não é? De pessoas que estão dispostas a ajudar, que gostam do que fazem. E muitas vezes são as próprias pessoas que criam barreiras nesse sentido e não se juntar aos outros. Mas, essencialmente, eu preciso de falar com pessoas que sabem mais do que eu. Acho que também posso aportar algumas coisas. Não preciso estar só para baixo dizendo que eu sei isto. Não, sei muito pouco. E, como dizia o poeta, eu só sei que nada sei. Espero aprender. Eu gosto de estar com as pessoas que percebem, que saibam, que evoluíram, porque muitas das experiências que cada um tem que ver com a sua própria criatividade, não perder o foco e diante barreiras conseguiram soluções. Não são mágicas, mas são fruto do trabalho. A sorte não. E tenho a sorte de estar aqui convosco. Tudo bem. Para finalizar, duas respostas a todos. Neste caso, nos vão ouvir direto ou indiretamente. Primeiro, tem razão. O Alberto dizer o conhecimento é muito importante e há muita gente que paga e aqui o conhecimento é dado de borla. Não é verdade. Este conhecimento, e eu e a Paula cobramos honorários tão altos, que a única hipótese de vocês terem acesso a ele é a gente não cobrar nada. Portanto, não há valor que pague aquilo que eu faço. Portanto, vocês é que têm que ver o valor que eu lhe dão. Porque se fosse passado em dinheiro, vocês não tinham dinheiro para fazer. E agora, para passar à Paula, para ela finalizar, mas só para perceberem onde é que eu quero chegar. Parem, eu deitei mais 4 da manhã e eram 8 horas da manhã, estava a ligar o computador. Portanto, vejam bem o valor desses honorários. Se vocês tivessem de pagar só o facto das horas que eu não dormi, vocês tinham que vender para aí 10 casas. Certo? Pronto. E a segunda questão tem a ver com a pouca gente. Não, é ao contrário. Querem ver? O ano passado eu comecei sozinho. A meio do ano, a Paula juntou-se a mim, 100%. Depois, em setembro, o Fernando juntou-se a nós, mais 50%. Está a ver? Isto é sempre a crescer. Certo?
Depois, o outro pensamento, o que é que me move? É exatamente o que o meu mestre fez. Foi, eu vou, quem quiser que me siga. Bom, certo? E todos os dias é este o pensamento. Eu vou, eu faço, eu quero que vocês me sigam. Só quem quiser que venha. E eu não tenho dúvidas nenhumas que o crescimento vai ser sempre a 2 dígitos. Porque eu até aposto que dentro de uns meses, se calhar, vai se juntar mais alguém aqui à equipa para partilhar algumas coisas. E eu posso dizer outra vez: olha, estão a ver? 3 mais 1 é mais 25% de crescimento. Vai, 2 dígitos. E assim sucessivamente. Daqui a 5 anos, nós vamos ter que mudar a sala, que não vai, 100 pessoas não vai chegar, vou ter que arranjar uma sala de Zoom, ou então já não é no Zoom, já vai ser no metaverso, que é infinitamente, a gente vai ter que pedir lá aos gajos do metaverso para pôr uma sala com 2.000, 3.000 pessoas, que aquilo não vai ser assim. E, portanto, é assim que as coisas se fazem. Tudo tem um início, certo? E, portanto, este início também começa com este acompanhamento. Não sei qual é a vossa avaliação, se eu sou chato, se eu aquilo que eu faço, mas é uma coisa que eu sei, é que para o bem e para o mal, vocês todos os dias ou têm que sonhar comigo ou têm que ter pesadelos comigo, porque eu recebo uma mensagem qualquer. Isso faz parte do meu sistema de acompanhamento. Paula, 2 minutos para finalizares isto em grande. Como a Paula foi responsável por duas sessões espetaculares sobre acompanhamento, ela tem que fechar isto em grande. Acho que o acompanhamento e aquilo que eu já disse há pouco e o seguimento são coisas diferentes, mas se nós tivermos o tal foco e a tal determinação e disciplina, são complementares uma à outra. E no fundo é aquilo que eu chamo a chave de ouro, porque aquele cliente que nós vendemos, que nós o ajudamos a vender a casa, se nós fizermos um trabalho bem feito e se tivermos um acompanhamento durante o processo e o pós é muito importante, vai ser um cliente que vai passar muitos clientes, seja para a angariação, seja para compra, familiares, nós iremos ser sempre a referência. Podem estar num almoço ou num jantar e dizer: olha, a minha filha está a pensar em comprar uma casa, olha, eu tenho uma pessoa que eu tive uma experiência muito boa com ela e ela também já acompanhou o meu primo, o meu tio, é o que eu chamo o Porto Ferreira, o primo, o tio, o sobrinho, o neto, e no fundo isso é que é a chave da nossa atividade, é bom serviço, sermos leais com o cliente, darmos a melhor solução para o cliente e fazer o tal acompanhamento é a chave de sucesso na nossa atividade. E o cliente não é só o cliente externo, porque para mim é aquilo que eu costumo dizer, o meu melhor cliente são os meus colegas. Eu digo sempre isso, porque eu considero isso mesmo, porque eu promovo muito e fomento muito a partilha. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Aqui uma senhora amiga da minha empregada comprou uma casa na margem sul e foi viver para a Irlanda. E entretanto veio e a minha empregada disse: olha, tenho uma amiga, não sei o que, não sei o que mais. Ok, dê-me lá o contacto. Falei com ela e lá lhe expliquei as razões, até a mais-valia dela ter o apartamento arrendado. Uma colega pôs um post a dizer que tinha uma cliente para arrendar um apartamento. Eu se quisesse fazer, no fundo, o pleno, eu fazia, porque bastava pôr um anúncio e aquilo já estava arrendado. E eu dei logo a oportunidade a ela. E ontem estive lá a apresentar o apartamento. E ainda faltava a certidão permanente, que chegou às 10 da noite. E pronto, lá às 10 da noite, lá coloquei a angariação completa no Rapper, faltava só isso, estava tudo já colocado. Mas fui mostrar, porque eu promovo a partilha, porque essa colega vai perceber que teve uma boa experiência comigo
E então, quando ela tiver outra coisa qualquer, eu vou ser a referência dela aqui na zona de Lisboa, não tenho dúvida. Porque ela ficou tão espantada como é que uma pessoa com arrendamento não fez o pleno. Numa altura destas que não há. Eu antecipei-me logo, disse, olha, ainda não está no rep, mas já tenho a documentação toda, está tudo, podemos ir fazer a visita. E aconteceu. E hoje vem a decisão. E Deus queira que sim, que a cliente queira, que é bom para ela, é bom para mim, é bom para a colega, é bom para mim. E qualquer coisa que ela amanhã tenha mais, ela vai se lembrar de mim. A Paula partilhou um arrendamento numa altura em que toda a gente com os arrendamentos trabalha para o pleno porque não há arrendamentos. E eu partilho. Daí eu dizer que os meus colegas são os meus melhores clientes, são para a partilha, são para trazerem clientes compradores, é o melhor. David, obrigada por mais esta sessão. Foi Então, muito Obrigado, igualmente, Paulo. obrigado a todos por estarem presentes, Obrigado, bom dia. para me fazer Bom parte trabalho. aqui, para eu não ter que falar sozinho para o computador, assim muito mais interessante, é muito mais interessante. E, como prometido, isto agora vai ser colocado no grupo, vão lá ver e divulguem. Olha, divulguem, se gostaram, divulguem aos vossos colegas, a toda a gente, que poderá ser interessante para eles também. Pronto, e depois eles é que avaliam o valor que isso tem ou não. Para uns não tem valor nenhum, é perda de tempo, para outros é chave de ouro, como disse a Paulo. Portanto, está na mão de cada um. E a partir daí, tudo depois vamos fazer com que tudo se alinhe e o universo depois vai responder. E portanto, para mim só me resta sair daqui com o dever de sentimento cumprido e que dei tudo aquilo que eu sabia para e pus ao serviço dos outros. Portanto, é isto que é o meu lema de vida e há de ser sempre assim. Portanto, um abraço a todos, muito agradecido por estarem aqui presentes. Bom agosto, Bom dia. para quem vai para a praia, boa praia, para quem vai trabalhar, bom trabalho, para quem vai passear, bom passeio. Portanto, bom para toda a gente e na próxima semana estamos cá outra vez às 8h30 para mais um tema. E preparem-se que vai ser o pós-jornadas, vamos falar sobre espiritualidade. Portanto, preparem-se para a homilia e para a missa. Um abraço. Obrigada, um abraço.